Olá, tudo bem? Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu convido você também a abrir a sua Bíblia, pegar uma caneta, um papel, para estudarmos esse importante tema, a verdade sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos começar lendo Apocalipse 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui nós temos uma palavra-chave, que é a palavra feliz, ou bem-aventurados. Felizes aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras da Bíblia. Portanto, eu tenho certeza absoluta que você quer ser uma pessoa feliz. Eu também quero. Então, aqui está o segredo. 3 passos. Ler, veja, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é o segredo para uma vida mais feliz. Agora, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, por exemplo, a sua origem, como surgiu a Bíblia. A Bíblia Sagrada surgiu por uma iniciativa divina. Antes do pecado, a comunicação de Deus com o homem era face a face. Deus falava face a face com Adão e Eva. Mas quando o pecado entrou na vida humana, houve uma separação. Então Deus não poderia mais ser visto pelos homens. Então os homens somente ouviam a voz de Deus. E foi aí que Deus chamou pessoas consagradas e dedicadas, e Deus começou a falar com essas pessoas, e elas então escreviam tudo aquilo que Deus falava. E foi assim que surgiu a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada passou, claro, por papiros, passou por pergaminhos, até chegar a esse produto final que nós temos nas mãos. Agora, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Pedro, por exemplo, segundo livro do apóstolo São Pedro, nós descobrimos algumas palavras que nos ajudam a entender a origem da Bíblia. Veja só, 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está claro, né? Ou seja, a Bíblia não é um produto humano. A Bíblia não foi por inspiração simplesmente humana. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia é uma inspiração de Deus e os homens foram instrumentos para escreverem este sagrado livro. E você sabe o que diz o Salmo 119, verso 105? Já sabe? Ah, não sabe ainda? Vou te mostrar. Olha que maravilha. Salmo 119, versículo 105. É um texto extraordinário. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja que Deus deixou esse livro justamente para ser uma luz para o nosso caminho. Significa que quando a pessoa abre a Bíblia e a estuda e a pratica, as trevas, as trevas vão embora. Vão embora de casa, do casamento, da família, da vida espiritual, e a luz de Deus entra na sua vida e traz, com certeza, uma vida mais feliz. E, tem um outro texto que eu quero te mostrar. Esse aqui, que está em João, capítulo 17, versículo 17. Olha que texto poderosíssimo esse aqui da palavra de Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. João 17, verso 17, está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uau, que maravilha! Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, eu tenho aqui nas minhas mãos a palavra da verdade, a própria verdade. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Agora, atenção para alguns números da Bíblia. Ela tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 pessoas. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, na língua hebraica, no aramaico e também no grego. Outro detalhe, a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Capítulo é o número grande e versículo o número pequeno. Tem aqui dentro 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Outra coisa, a Bíblia está como Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento escrito antes de Cristo
e o Novo depois de Cristo. Agora eu tenho mais uma informação importantíssima para você. A Bíblia Sagrada está subdividida em 5 partes. São elas: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Ok? Agora, é importante saber que das 5 partes, apenas uma delas não se entende como se lê. Veja, essa parte que não se entende como se lê é a parte profética, especialmente as profecias. Quando você considera as outras 4, como história, poesia, evangelho e cartas, 90% dessas 4 partes se entende como se lê. Mas no caso da profecia é o contrário, 95% não se entende como se lê, especialmente os livros de Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo. Agora, ao saber essas coisas todas, nós devemos considerar o que está escrito em João 17:17, que eu já mencionei para você e vou repetir agora, porque esse é um texto muito, muito importante. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? Amém? Concorda? Louvado seja Deus. Então, se a palavra de Deus é a verdade, aí vem um outro texto que nós devemos considerar, porque esse outro texto fará mais sentido agora, diante desse entendimento. Veja o que diz João 8:32. Atenção, hein? Porque esse texto é poderosíssimo, é uma grande bênção para nós. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau! Que bênção, que maravilha! Então, se a Bíblia Sagrada é a verdade, como diz João 17:17, agora vem aqui o texto de João 8:32 e fala assim: ok, então se você conhecer a verdade vos libertará. Porque quando você conhecer todas as verdades da palavra de Deus, essas verdades, esse conhecimento, o poder de Deus vai libertar você, vai trazer a você uma vida mais livre, uma vida de paz e de esperança. Amém? É isso que Deus espera, é isso que Deus quer de cada um de nós, que realmente nós conheçamos, não só na teoria, mas também na prática, toda a verdade da palavra de Deus. Agora tem uma coisa importante. Você sabia que esse livro que está em minhas mãos, a Bíblia, ela tem poder suficiente para transformar e para salvar qualquer pessoa que acredita, que crê? Veja o que diz Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Você conhece esse texto? Esse texto é extraordinário. Romanos 1:16. Ele fala assim, olha que maravilha esse texto. Está bem aqui, ó. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é o poder de Deus. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus. E aqui está realmente o poder para transformar, para salvar todo aquele que crê. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas essa pergunta eu vou fazer sentado aqui na minha cadeira, para a gente conversar olho no olho, ok? Mais pertinho. Vamos sentar e vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero te fazer uma pergunta. Aqui já estou sentado. Quando eu sento aqui, é como se eu estivesse sentado na sua sala, na sua casa, para aquele bate-papo, aquela conversa de coração para coração. Então vem cá, chega mais perto e quero conversar com você. A pergunta é a seguinte: você crê no poder do evangelho? Você crê no poder do evangelho? Ei, atenção. Você crê no poder do evangelho? Se você crê, levanta a mão e diga: eu creio. Ok. Se você crê no poder do evangelho, hoje você será salvo. Diga amém. Sabe por quê? Porque o texto que eu li de Romanos 1:16 fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se você crê, você será salvo. Amém. Meus parabéns. Deus vai te dar bênçãos sem medida. E você será a pessoa mais feliz e abençoada do mundo. Porque esse evangelho alcançou minha vida e alcançou a vida da minha família. Tenho certeza, vai alcançar a sua também. Você crê, não é? Então, eu vou orar por você.
Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por esse primeiro estudo dessa série sobre as verdades bíblicas. Obrigado também porque essa pessoa que estuda comigo demonstrou fé na Tua palavra, respondeu que crê no Evangelho. Então, Senhor, que as promessas desse livro, que as promessas do Senhor se cumpram na vida dessa pessoa. Abençoa a vida dela, a família, o lar e todos os seus propósitos. Nós entregamos a nossa vida e eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.